aí, corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Boa, faz mais ou menos um mês e meio eu trouxe aqui para você o review do Aeroburst, que era um dos 3 lançamentos da Skechers. A Skechers trouxe o Aeroburst, que é um tênis de rodagem com uma placa em shape de H, um material muito reativo, acabou entrando no meu top 10 tênis de rodagem. Ela trouxe o Aerotempo, que é um tênis de performance, mas que entra naquela prateleira de super trainer por conta do peso. Ainda farei o review para você e hoje eu vou te apresentar este que é o Aerospark. Este tênis é o pau para toda obra, este é o Daily Trainer, ele tem todas as características do Aeroburst que eu adorei, só que ele é bem mais leve e, portanto, atende a mais tipos de treino. Esse tênis brilhou no treino de fartlek e eu vou te explicar por quê. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia e esse aqui é o programa Fôlego. Assistindo por aqui você se informa sobre tênis de corrida. Clica então nesse link, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda segunda, toda quarta, toda sexta tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então roda a vinheta e vem conhecer, ó, o Aerospark da Skechers. Bom, como eu te falei, eu gostei muito, cara, do Aeroburst, muito mesmo, cara. Botei ele no meu top 10, ele desbancou outros calçados muito importantes desse universo de calçado de rodagem para pegar uma posiçãozinha lá no meu top 10. Mas quando eu botei esse tênis aqui no pé, ele me dá a mesma sensação do Aeroburst, porque tem o mesmo material, né? Ele tem um pouco menos de stack high. O Aeroburst tinha 42 de altura, esse aqui tem 36, né? O drop é o mesmo, 36-30, 6 mm de drop. E o material é o mesmo, né? Que é o Hyperburst Ice, que eu falei para você quando eu fiz o review lá do Aeroburst, que é um material extremamente reativo e muito durável, tá? Então é óbvio que eu ia gostar desse tênis, cara. Puta tênis gostoso, firme, reativo na medida certa, um pau para toda obra, que vai ser durável, vai te dar reatividade e que brilha nos fartleks. E por que eu tô falando isso? Porque normalmente, cara, tem 2 tipos de calçado. Tem o calçado que é muito mole, muito fofo, aí ele brilha na hora que você vai rodar macio, brilha. E tem o calçado que é muito firme, que aí você brilha na hora que você vai fazer o treino engajado, seu treino rápido, seu treino de tiro. Agora, os tênis que brilham no fartlek, ou seja, ele brilha no conforto e brilha na reatividade, são raros, cara. E o Aerospark é um deles. E isso está muito conectado ao material de entressola, que é um material firme na medida certa, sem deixar de ser confortável, durável. É um material maravilhoso. E eu vou te explicar como ele é feito daqui a pouco. Vamos começar pelo cabedal. Você já está vendo, isso aqui é um Engineer Mesh, né, de camada única. Isso é ótimo também. O tênis tem uma excelente ventilação, apesar de não parecer, porque a trama dele é bem pequenininha, mas o tênis ventila demais, cara, super gostoso. Uma linha de ilhoses aqui que você percebe, tem um material fusionado, biqueira interna, clipe de contraforte um pouquinho mais rígido do que eu gostaria. Duplicação de tecido é tímida nas laterais, um pouquinho mais grossa no Aquiles. Temos um monte de refletivo, é refletivo aqui, é refletivo no logo da Skechers, tem refletivo na frente, refletivo atrás. O tênis brilha no escuro, cadarço é normal, a língua tem uma duplicação de tecido um pouquinho mais grossa também do que ele poderia ser. A tendência seria ela ser em formato de tripinha, não é? Esse tênis pesou na minha balança 275 gramas. Se tivesse um pouquinho mais de economia aqui no Aquiles e na língua, esse tênis ficaria na casa de 265 e seria assim muito louco, porque ele brigaria diretamente com o EVA-SL, com o New Balance Rebel, são os calçados que são os Daily Trainers mais tecnológicos, mais adorados aí do mercado. Eu gostei muito desse tênis, mas eu acho que 275, um pouquinho acima do que eu gostaria, porque essa briga tá uma briga muito difícil, muito de cachorro grande, então ele podia ser um pouquinho mais leve. Mas no geral, cabedal, o que eu vou te dizer do ajuste desse tênis é que ele é um pouquinho mais estreito e um pouquinho mais comprido na frente, lembrando muito o que a Puma faz no Velocity. Então se você tem o Velocity ou tem o Deviate Nitro da Puma e o seu pé se ajusta bem lá dentro, você pode ir no mesmo número que você usa o Puma, porque este tênis vai ser ok para você, a forma é muito semelhante. Então aqui a gente tem um tênis que para mim é true to size, super respirável, cabedal muito durável, você pode ter certeza que ele não vai rasgar no cabedal, é bem estruturado, ao mesmo tempo respira muito bem, cheio de refletivos, adorei. Entressola. Muito bem, então, muita gente me fala que é lindo, eu acho lindo, o designer da Skechers merece palmas, né, cara, porque o que ele fez nessa entressola aqui, os desenhos da geometria dessa entressola, o degradê de cores, é muito bonito. Bom, o Hyperburst Ice, ele é
uma entressola feita em processo small to large, ou seja, você pega lá um polímero comprimido já no shape da entressola, coloca essa entressola inteira dentro do autoclave, injeta, neste caso aqui, nitrogênio para fazer esse material de entressola. A expansão, portanto, é homogênea, então você não expande partículas de forma separada, é uma peça só expandindo de forma homogênea. E você pode ali também intensificar ou amenizar a estrutura desse material de entressola. No caso da Skechers, o que ela faz aqui, ela deixa um pouquinho mais firme do que a maioria das outras marcas que você vai encontrar no mercado. Então esse tênis, por consequência, ele é mais reativo do que as outras marcas e por consequência também ele é mais durável. Então você tem polímeros mais unidos, você tem uma entressola mais densa, ela vai te dar mais reatividade, menos maciez e mais durabilidade também. Eu já tinha sido fã lá no Hyperburst, aqui é melhor ainda, porque aqui é um tênis que tem 40 gramas a menos do que o Hyperburst, tá? Esse material de entressola é muito legal. Lá dentro nós também temos aqui uma placa em shape de H, que fica mais ou menos aqui, ó, shape de H, tá? Essa placa serve para o tênis não torcer longitudinalmente. Você não tem a inflexão, o tênis flexiona. Só que como eu falei para você na semana passada do Sonic, né, do Sonic Blast da ASICS, que o tênis usa a flexão da placa para te dar um retorno de energia, a placa em H aqui do Aerospark, ela funciona exatamente da mesma maneira. Então ela não deixa o tênis torcer, não te dá estabilidade e vai te dar um retorno de energia da placa se você fizer a rolagem inteira. Se você não fizer a rolagem inteira, fizer só o strike com o médio pé para frente, você não tem esse feedback da placa. Então é também um tênis, como eu falei do Sonic, é também um tênis intermediário, pau para toda obra, que atende corredores que fazem strike com calcanhar. Então um tênis muito legal. Muito legal. Eu gostei muito, velho. Eu gosto muito do Hyperburst, cara. Eu gosto muito desse material. Se você é dos caras que gostam de material mais mole, talvez você não goste tanto. Eu gosto de materiais mais firmes. Esse material que me atende demais. Solado. Aqui aí temos uma grande modificação em relação ao Aeroburst, né? Porque a geometria do solado é diferente e ela contempla mais proteção aqui no Aerospark do que no Aeroburst. Então vaza menos o Hyperburst, né? Só vaza nessa parte branca. Você percebe que ela é muito generosa. Olha a quantidade de solado que a gente tem aqui. E é o solado da Goodyear, com bastante ranhuras. O tênis é muito aderente e vai ser muito durável. Eu aposto nesse tênis aí para casa de 1.200, 1.300 km, com toda certeza. Essa combinação de cabedal entre solo e solado aqui é muito durável, cara. Pode ter certeza. É um tênis que você vai usar por muito tempo. Mas como tudo na vida, você tá ligado. Com quem que ele briga então? Ele vai brigar, por conta de ser um pouquinho mais pesado, ele vai acabar brigando mais com Nova Blast, ele vai acabar brigando com Pegasus, ele vai acabar brigando com estes tênis que não se destacaram tanto quanto Rebel e Evo SL. Evo SL e Rebel se destacaram muito nessa prateleira de pau para toda obra. Nova Blast e Pegasus são paus para toda a obra que já vão um pouco mais para rodagem. Por conta desse tênis ter 275 gramas, eu acho que ele briga mais com Nova Blast e com Pegasus. E aí ele perde no quesito amortecimento desses dois tênis. Eles não é tão macio, tão gostoso, tão confortável quanto Nova Blast, quanto Pegasus. Beleza? Mas isso é uma via de mão dupla. Ele vai ser mais reativo que os dois. O que me leva aos pontos positivos. Já falei, né? Reatividade, muito reativo, muito gostoso. E aí eu vou te falar um outro negócio. Esse tênis brilha no fartlek. Por que ele brilha no fartlek? Porque quanto mais velocidade você coloca, mais ele te retorna energia. É o princípio da lei de ação e reação. Se você acelera a velocidade, ele tem um material dinâmico, ele vai te responder energia. Então ele melhora quanto mais rápido você for. E isso é sempre muito legal, né, cara? Ponto positivo, o solado. Que geometria bacana, que durabilidade, que material aderente. Adorei. Adorei o Aerospark, cara. Recapitulando pra você, este cara aqui pesou na minha balança 275 gramas, ele tem 6 mm de drop, 36,30 e o preço dele é R$ 1.099. O link tá aqui embaixo. Comprando por este link você ajuda o programa Fôlego. É o link lá da Velocitar. Me avisa o que você achou, se você já comprou. Se você vai comprar, botou na sua lista, também coloca aqui nos comentários. Comenta de alguma coisa, porque aí a gente troca aquela ideia nos comentários do YouTube, é sempre muito bacana. A gente se vê na sexta-feira. Abraço pra você, até lá. Tchau.